nós temos aí nosso tema, que é o romantismo alencarino, na leitura da obra Iracema. Eu sou o professor Cláudio, aí vocês já viram, né, antes toda a divulgação aí dessa live, né, e mais uma vez dizer que é uma satisfação a gente estar colaborando aí com o nosso conhecimento e com a nossa fala a respeito de tão importante obra, né, de tão importante nome desse autor, né, de nome nacional, internacional e, sim, um autor cearense, né, e com a sua representatividade na literatura, foge, né, expande o espaço cearense e se torna aí um dos grandes autores da literatura brasileira e, de forma especial, do romantismo. Okay? Então, nós vamos contar um pouco da história desta personagem, né, tão bem ilustrada por vários artistas, pintores, né, escultores, né, também no cinema, já bem antigo, né, já foi representado Iracema, e nós vamos, na nossa conversa, um pouco aí sobre as ideias do romantismo, falar um pouco assim de onde provavelmente, né, nós temos aí a inspiração de José de Alencar para escrever esta obra, e vamos falar sim do enredo da obra, que é a parte principal aqui desta conversa, desta tarde aí, nessa nossa Conexão Seduc. E depois a gente faz as considerações finais, ok? Então, nós vamos falar um pouco aí sobre esse estilo, né? Esse estilo que ao longo do tempo foge, não é mais do que um estilo, se torna uma forma de pensar e muitas vezes de se comportar, né? Então, a gente estuda as escolas literárias, né, os estilos literários, né, da época, não é meramente só algo que está ali no livro, né, a gente nas histórias contadas, nos folhetins, ou seja a forma de divulgação, né, destas histórias, dessas obras. Mas é também uma forma das pessoas aparecerem ao mundo, né? A forma de estar no mundo, né, tem a ver com aquilo que também a literatura está empregando. Não é que a literatura gere, né, o comportamento, mas o comportamento termina gerando a literatura, ok? No entanto, a literatura ela é atemporal, ela não, mesmo que ela saia como um resultado, né, daquilo que se está vivendo, mas ela também não para nisso aí. Você pode ser apaixonado pelo romantismo, pelo realismo, seja qual for a época, até pelo barroco, né, bem mais antigo, e tantos outros estilos. Então, como ela é também arte, então a literatura ela rompe essa história da temporalidade, ok? Óbvio que o autor, no seu tempo presente, ele termina trazendo aquilo que é do seu dia a dia, do cotidiano, do que ele vê, para o seu texto, para a sua literatura. Então, o romantismo, vocês sabem, né, que começa na Europa, né, tem várias fases aí, né, tem umas 3 fases importantes, né, e aqui no Brasil ele vai ter essa coisa forte, né, que é a prosa romântica, né, mas também, claro, temos a poesia.
Mas hoje, né, no nosso trabalho aqui, nossa fala aqui, é trazer esta prosa e a prosa alencarina. Então, a gente pode dizer que no Brasil, o romantismo, que é um estilo que vai trazer o ideal, né, um resumo, assim, uma palavra, né, ele traz, né, aquilo que é ideal para a vida, para os personagens, para as ações, né. O romantismo, ele também tem um lado político, inclusive, né. Então, romantismo não significa dizer só história, né, de um casal, de um amor, né, que está acontecendo, mas o romantismo também é uma forma de protestar, uma forma de querer o ideal da vida, né. Então, prova disso é que você tem romances como Os Miseráveis, por exemplo, né. E aqui no Brasil nós temos aí alguns tipos de romance que a gente chama, né, o romance indianista, que vai trabalhar, né, com essa ideia das personagens indígenas, o romance histórico, que tenta, né, colocar, né, a história real das sociedades, né, traz elementos ali para se refletir e, e contar, né, o que está acontecendo, né, polêmicas à parte aí, né, nós estamos aí, tivemos um momento polêmico aí sobre o historiador, né, a profissão do historiador, então quem pode escrever realmente a história, né? Mas a literatura ela traz também essa coisa do histórico, não exatamente, né, do ponto de vista do historiador, mas traz elementos que vai aí, né, misturar um pouco a ficção, né, e a história real. O regional, que vai, nós tivemos aí no Nordeste aí uma grande representatividade, né, desse tipo de romance, né? E o romance urbano, né, que temos aí como a maior representação, né, Machado de Assis. Uh, mas era comum também que os autores não se prendessem, né, a isso. Então, o próprio José de Alencar, né, tem aí romances tanto indianistas, né, histórico, urbano, é isso. E, então, não se prende o autor a um tipo, né, de romance. Okay? Essa é uma primeira coisa para a gente entender aí, e claro, vocês já sabem, né, mesmo quem não leu ainda Iracema, então nós ouvimos falar dessa personagem, uma personagem que é forte, é tão forte que ela ganha monumentos, né? Então, sai das páginas do livro e ganha um monumento. Né? Isso é igual, por exemplo, aqui em Sobral, a cidade aqui vizinha, nós temos a personagem Luzia Homem, né? De tão forte a personagem criada, e nós temos histórias paralelas, né? De que pessoas realmente acreditam que Luzia Homem, né, viveu, não foi só uma coisa inventada. Então, para você ver a carga, né, da criação da personagem. E assim a Iracema é uma Índia, né? Por isso o romance indianista. Okay? E quais são as características desse romance indianista? E é que é importante a gente entender desse romance. Primeiro que ele traz à tona, né, a cultura, a crença, né, e os costumes indígenas. Claro, né, a gente pode discordar, né, algum historiador, sociólogo, né, é, antropólogo, né, e até mesmo os nossos irmãos aí, né, os povos indígenas, né, que vivem, por exemplo, no Ceará, né, e podem, né, discutir sobre isso, né, que não traz uma certa verossimilhança,
né, naquilo que o autor às vezes coloca, mas ele tenta, né? Ele tenta, geralmente o autor pesquisa, né, a história, né? Alguns dizem, né, que José de Alencar, ao escrever Iracema, queria falar, na verdade, né, sobre um dialeto, né, um dialeto nosso da língua portuguesa. Ele tentou aí trabalhar as línguas, né, e mas terminou não dando muito certo. E, inclusive, houve estudo que discorda, né, da origem dos nomes indígenas que ele coloca. Então, o índio, né, a personagem indígena, ela surge como herói, né, porque nós estamos falando de romantismo. Então, estamos falando de ideais, né, pessoas que estão aí para mostrar o exemplo, né? E o herói, no caso aí do romance indianista, é o próprio índio. E este herói indígena, ele representa, né, o brasileiro. Então, mesmo falando de Iracema, a Pirajara, né, o Guarani, mesmo tendo um ambiente local na hora de acontecer o fato fictício, né, a história, o enredo, mesmo assim, esse personagem ele é simbólico e ele representa, na verdade, né, o brasileiro, essa é a ideia. Então, contar a história de Iracema não é só contar a história do Ceará, mas é fazer uma relação simbólica aí, né, com o nascimento, né, do brasileiro. Okay? Então, ele sempre, o personagem indígena será corajoso, heróico, né, será forte, okay? Como, né, nós temos aí o Guarani, que foi inclusive, faz aí Caetano Veloso faz uma relação desse índio, né, forte, né, como o Peri, né, uma música que ele canta aí, índio. E Iracema tinha que ser também essa heroína idealizada. Por isso que a descrição, né, de Iracema, do seu cabelo, dos olhos, né, da boca, dos pés, né, vão ser características de uma mulher muito, muito, muito bela. É, no romantismo, você não pode ter o personagem principal como uma pessoa feia ou fraca. Então, Iracema será essa idealização de mulher. E, inclusive, mesmo ela correndo nos campos, nos bosques, ela tem um pé gracioso, né, como diz na descrição bem no início aí, né, falando sobre Iracema. Inclusive, o hálito de Iracema, né, da personagem, é também, né, um hálito cheiroso, né, de forma que toma conta do ambiente do bosque. Então, toda essa idealização faz parte aí do romance, né, do romance romântico, né? No caso de Iracema, você vai ter uma descrição não só dos aspectos físicos, né, que é o normal, né, a beleza que a mulher tem, né, a boca, o cabelo, os olhos, tal. Mas em Iracema você vai ter as atitudes também desta personagem, a sua sensibilidade, o olhar, os ouvidos, né, ela está sempre atenta aos rumores, né, da floresta, aos sons, né, da floresta. Então, ela é super idealizada, né, porque além da beleza, Iracema tem também características para além assim de uma pessoa normal, porque ela escuta qualquer rumor, né? Então se acorda fácil, está sempre atenta e conhece toda a linguagem da natureza, né? Que é uma coisa linda descrita
José de Alencar, a natureza, que é uma das características do romance indianista, é trazer também esta brasileiridade, né, através das nossas fontes naturais, né, tanto a fauna, né, como a flora. E a natureza, claro, nos romances indianistas, é onde ocorre, né, toda a narrativa, né, e, mais uma vez, não só do Ceará, no caso de Iracema, mas também é mostrar toda a natureza brasileira, simbolicamente. Então, nós temos aí, Iracema é, ao mesmo tempo, um romance histórico, né, porque vai contar de forma mítica, né, a criação, a origem, né, dos povos cearenses, né, e aí é importante, se você leu ou acompanha a história de Iracema, né, conversar com o professor de história para ver o outro lado, né, né, quem foi mesmo Martins Soares Moreno, né, como chegou, né, até a origem mesmo dessa geografia da história e a história do Ceará. E, por isso, o Iracema tenta, de forma mítica, né, fazer uma comparação, né, do nascimento aí do Ceará. Por isso que ela faz uma espécie de mapa, né? Um mapa onde ela percorre, né, juntamente com Martim, né, também com Poti, quase todo o Ceará. Começa aqui na serra, aqui perto, né, aqui de Meruoca, que é a Serra da Ibiapaba, então, de onde habitam aí os Tabajaras, né, que é a tribo que ela pertencia, né, e vai descendo, passando aqui perto de Meruoca, então é uma espécie de mapa, é um itinerário, né, então a leitura de Iracema faz você ter uma trajetória, né, passando por várias cidades, vários rios, lagos, até terminar na praia, onde finaliza a história de Iracema. Então, você tem um mapa itinerante, né, de toda a história cearense, né, acompanhada aí pelo mito dessa personagem indígena, que é a figura feminina de Iracema, um homem branco, que é Martim, ok? Martins Soares Moreno. E também, além dessa pretensão histórica, né, e ao mesmo tempo mítica, você tem um tipo, né, um gênero, né, de romance em que você pode chamar de prosa poética, alguns chamam também de poema em prosa. Não tem aquela leitura, né, as narrativas, as frases, né, de um texto simples que coloca a hora depois, né, as conexões, né, de tempo, de lugar, né, sempre é colocado de forma figurativa. Então, o José de Alencar, ele vai abusar, a palavra é essa mesmo, ele abusa, né, das imagens poéticas, né, em todo o livrinho, né, romance Iracema, ok? Então, por isso, é ao mesmo tempo um romance histórico, né, uma lenda, nele mesmo coloca, e também podemos dizer que é um poema, tanto que você começa, né, verdes mares bravios, né, de minha terra, você já começa aí com essa linha poética de um jogo de imagens, né? A gente diz até que José de Alencar, ele usa uma imagem em cima de outra imagem, mas vai sobrepondo imagens, a ponto de você ter que, às vezes, voltar um pouquinho a frase, né, para
entender onde começou, né, determinada imagem. Imagem em literatura, gente, não é foto, né, como a gente costuma ter a ideia hoje devido à internet. Imagem, né, em literatura são comparações, né, é o uso poético de uma linguagem para expressar, né, por exemplo, né, são 5 horas, daqui a pouco, 5 horas da tarde, né? O poeta não vai dizer isso. Daqui a pouco ele diz o sol morre, né? Então, são linguagens poéticas. Então, que a gente chama de imagens. E aí nós temos, né, a história de Iracema, então, a gente chama de enredo, que é a história em si, né? E vai contar aí desde o início, né, quando Iracema estava dormindo num sono tranquilo, né, siesta, né, e ela encontra, né, o guerreiro branco, né, que é um termo já utilizado por ela. Reparem aí que alguns termos, né, usados pelas personagens são também poéticos. Quer dizer, não é só a narrativa poética, né, o, o autor, né, da obra, que é onisciente, ou seja, ele conhece, né, há tanto tempo como o pensamento das personagens, tudo que vai acontecer, ou seja, a história não é contada a partir de uma personagem, mas é contada a partir, né, de um narrador, né, que sabe tudo, ok? Um narrador aí em terceira pessoa e onisciente. E não só a narrativa, ela é cheia de figuras e linguagem, mas também a própria fala das personagens. Então, e é uma coisa interessante que remonta aí a alguns autores, né, antigos, né, por exemplo, né, o Shakespeare, né, em que as personagens, por exemplo, o romance mais conhecido, Romeo and Juliet, né, Romeu e Julieta, como eles se tratam, né, minha rolinha, né, a, a tarde, assim, a flor, tal, então, uma forma de dizer que está com saudade, então são cheias de, uma linguagem cheia de imagens. E também em Iracema você vai ter aí tanto o Guerreiro Branco como Iracema, né, e os demais personagens, mas principalmente os dois que se falam muito, e nessas falas você vai ter aí essa carga poética dos dois, né? É tanto que eu vou enfatizar, né, o momento, né, do encontro amoroso de Iracema aqui nesta minha fala, né? E como isso é colocado no romance, né? E que figuras são usadas, né, para expressar, né, este encontro deles, ok? Né? E então eu vou focalizar aqui a ideia do beijo, né? Então, o beijo no alguns personagens românticos, né, alguns autores são tão assim, digamos, eles são bem tradicionais, eles não deixam nem as personagens se beijarem, né? Então, você pode às vezes ler um romance todo e os personagens nunca se tocam, é um amor platônico que a gente chama, né, na literatura também, né, romântica. No caso de Iracema, você vai ter sim este encontro físico, né? Então, Machado de Assis, desculpa, José de Alencar, ele é um pouco mais audacioso e faz, né, o encontro físico, né, do casal. Okay? Então, coisa que no realismo isto é muito presente, mas no romantismo isso não se vê muito. É mais um amor divino, né? Um amor
santo em que não se aproxima muito o casal. Então Iracema está lá repousando, né? E como eu disse, ela muito atenta, né, aos rumores, né, da selva. Então ela escuta aí a pisar, né, a pisada de Martim, ok? E ela, numa rapidez muito grande, né, já se levanta e atira, né, com a flecha, né, até atingir o guerreiro branco, né, era o Martim. Ele já tinha visto, mas não fez nada, né, talvez espantado com a beleza, e mesmo depois, a oportunidade que ele tinha, né, porque usava outro tipo de arma, mesmo assim não partiu, né, para a guerra com Iracema. E esse ponto é importante, né, porque Iracema, como era também uma índia guerreira, né, as suas tribos, a Tabajara, vivia brigando, né, com os pitiguaras, né, todos aqui, perto da Serra da Ibiapaba, aqui, existiram mesmo essas tribos, né, e então Iracema era guerreira, então se espantou, né, com a gentileza daquele homem de cor diferente, né, não ter feito nada com ela, né. E aí ele lembra, né, que a mãe dele tal, que não se pode, né, atingir, né, uma mulher e tal. Então tem toda a ideia bem romantizada aí desse encontro. Okay? Então ele doente, ela convida para ir até a Taba e conhecer o seu pai, né, a cabana, né, do pai dela, é o Araquém, né. Araquém era o pajé da tribo, né. Então era ele que tinha toda conduzia toda a orientação mística, né, de seus, né, seus irmãos aí, né, da Taba, né. E é uma espécie de líder, só que um líder religioso, né. E Martim é acolhido aí por Araquém, né, e oferece, né, tanto comida como bebida e também, né, mulheres, né, para que ele possa, né, ter um momento prazeroso. Okay? Mas Martim não aceita as mulheres e vai falar com Iracema, né, pedindo que ela que ficasse ali com ele, não exatamente, né, um encontro amoroso, mas que ficasse ali com ele, e ela disse que não pode, né, servi-la. Okay? Mas isso também já termina aproximando, né, o sentimento aí de Iracema por aquele homem branco, o Martim. E a partir daí Martim, né, rejeita esse tipo de coisa e eles começam aí a ter mais contato. E Martim estava um pouco perdido porque ele queria encontrar o seu irmão, como ele chama, né? Chamava irmão Poti, que era de outra tribo, né? A tribo rival dos Tabajaras. Então você percebe aí a complicação, né, desta personagem que se achega, né, numa tribo e começa, inclusive, a gostar, né, de uma índia, e essa índia é exatamente a filha do pajé. E com um detalhe, né, ela, por ser a filha do pajé, ela não pode, né, se casar, ela não pode ter um romance, né, uma vida sexual, né? Ela tinha que se manter virgem, né? Que ela é que fazia, né,
um licor, né, que fazia parte dos rituais dos tabajaras, né. E aí, no dia seguinte, ela apresenta esse licor, vai para um bosque, né, e chegando lá, ela passa um tempo, né, num local bem mais sagrado, deixa Martim um pouco de lado, né, ele não vai exatamente ao santuário, e ela traz essa espécie de licor que é feito a partir, né, da jurema. E ela percebendo que Martim estava um pouco triste, e ele fala, né, porque eu quero encontrar meu irmão Poti, o indígena, né, e mas ela também percebe outra coisa, né, em Martim. Ela percebe que ele estava com saudade, né, e pergunta se ele tem uma noiva, né. Então ele fica um pouco, né, sem jeito, né, até confirmar isso. E esse licor que ela oferece ao Martim vai fazer com que ele tenha a lembrança do, da mulher que ele deixou, claro, em Portugal. Martim era português. Okay? Isso acontecia nos rituais. Os indígenas tabajaras, né, numa grande noite que eles tinham, né, de comemoração, então, Iracema preparava esse licor, e os índios, após seus irmãos, né, indígenas, após beberem este líquido, eles começavam a ter imaginações, então eles viam coisas, alguns viam onças, né, e vários outros tipos de animais e tudo, então eles ficavam, né, uma linguagem nossa aqui, né, sem muito arrodeio, eles ficavam drogados, né, esta é a verdade. Então, do mesmo jeito, ela deu para o Martim beber esta bebida, né, que é da origem lá da Jurema. E foi o que aconteceu. Ele começou a lembrar, né, de Portugal até chegar o momento de encontrar Iracema no Brasil, né? E aí tem um momento interessante que ele, vou ver aqui, ele termina abraçando, né, Iracema. E aí você tem a ideia do quase beijo, né? Que eu falei para vocês que ia falar sobre isso, sobre o beijo. Então, aqui ainda no capítulo 6, por exemplo, e ela dá o líquido para ele beber, então o lábio do guerreiro suspirou mais uma vez o doce nome e soluçou, como se chamara outro lábio ardente. Então, a descrição aí é uma figura sobre a figura, né? Então, ele chama o nome de Iracema e, né, um soluço chamando, né, é quase um chamar o nome de Iracema. E ela se aproxima dele, né? Iracema sentiu que sua alma se escapava para embeber-se no ósculo ardente. Olha a expressão usada, né, audaciosamente pelo José de Alencar. Ele fala em ósculo ardente, né? Só que Iracema, né, não deixa isso acontecer. Então, isso faz parte do romantismo, né? Ah, essa coisa né, do amor divino, então não se pode tocar, não é desse jeito, né? Tem que ser uma coisa demorada, com calma, né? Ou em outras palavras, tem que ter uma boa cantada, e essa cantada, né, tem que ser de forma bem devagar, né, até convencer, né, o, né, o seu parceiro ou a sua parceira, né? E aí nós temos
um momento em que Martim fica lá ainda sob o efeito da bebida, mas Iracema percebe que alguém o acompanhou, né? E quando ela olha lá na frente, né, um pouco mais afastado, onde Martim ficou, ela se encontra com Irapuã, né? Irapuã era o maior guerreiro, né, da tribo dela, né, dos Tabajaras, e Irapuã sabia que eles tinham, né, trazido, né, alguém diferente à sua tribo. E, além do mais, Irapuã ficou com ciúmes, né? Ele queria, na verdade, né, ser esta pessoa, né, do amor de Iracema. Então, você tem aí, já nasce aí um antagonista, aí fatal até, né? Porque ele, em algum momento, ele quer mesmo matar, né, o guerreiro branco, Martim. Então, por conta disso, ela termina ficando com medo desse encontro, né, e percebe que a vida de Martim está em risco. Então, vai acontecer aí um momento, né, da invasão dos pitiguaras. Você, em vez como é que diz, ser uma saída, né, bem mais calma, né, do Martim, da tribo, então acontece aí uma invasão. E por conta disso, né, eles, tanto Araquém, o pai de Iracema, quanto Iracema, não acha uma boa ideia ele sair no meio daquela confusão. Então, mais uma vez, vai ficar na cabana do pajé. Esta cabana, né, ninguém podia entrar, porque ele era o grande chefe, né, religioso, então ele tinha também uma certa autoridade. Então, Martim ficou, mais uma vez, escondido aí na cabana do pajé. Isso. Mas aí, nesta noite, né, nós temos o, o grande momento aí desse beijo, né? Então, vamos ver aqui um trecho bem interessante aqui no capítulo 9. Guerreiro, que levas o sono dos meus olhos, leva minha rede também. Então, achei interessante, porque o Iracema presenteia o Martim, já que ele está indo embora, né, com a sua rede, né, para levar o cheiro, né, de Iracema. Legal essa história da rede, não toda vez nós cearense, né, der uma rede de presente a alguém, nós vamos lembrar dessa grande personagem, Iracema, né, que deu a rede, né, para o hóspede, para ele levar para ele. Então, tem um momento que diz assim, tua rede virgem dos Tabajaras. Percebam que a palavra virgem vai aparecer, né, em quase todo o começo, né, os primeiros capítulos aí do romance Iracema. Então, a história da virgem mesmo, né, porque faz parte, né, da característica romântica, né, a mulher tão bela, tão perfeita e virgem. Então, tinha toda essa ligação, né, do ideal. Então, será minha companheira no deserto. Venha embora o frio da noite, venha embora o frio da noite, ela guardará para o estrangeiro o calor e o perfume do seio de Iracema. A virgem suspirou. É outro verbo que aparece muito, né, mostrando também essa característica romântica, que é o suspirar, né? É, pouco você vai ver esbravejar, gritou, não vai ter você vai ver nos guerreiros, né? Tremeu, né? Eu estou tigre, como diz o Irapuã, né? Mas a Virgem, né? Iracema está sempre suspirando. Quando ela vai dizer uma coisa, ela suspira, né? Em vez de assim, Iracema disse, não. Ela prefere dizer, a Virgem suspirou, né? Aí ela diz assim, a tarde é a tristeza do sol. Os dias de Iracema vão ser longas tardes sem manhã.
até que venha para ela a grande noite. Então, eu percebo aí, né, um presságio, né, do final, né? Iracema espera essa grande noite, né? Seria talvez, né, a não mais vida, né? Não ter mais vida, né? A, os dias de Iracema vão ser longas tardes sem manhã. Quer dizer, não terá nunca o sol, não terá nunca o brilho, né? Até que chegue, né, a escuridão final, que é a grande noite que ela fala, não é isso? Mas isso ainda foi no começo, né? Então ela diz: estrangeiro, toma o último sorriso de Iracema e foge, né? Dito isso, estrangeiro, toma o último sorriso de Iracema e foge, né? Ela estava dando um sorriso nessa hora, então ele se volta. Neste momento acontece o beijo, né? Um beijo descrito aí por José de Alencar como apenas um lábio encostando no outro lábio, né? A boca do guerreiro pousou na boca mimosa da Virgem. Vou ler de novo. A boca do guerreiro pousou na boca mimosa da Virgem. Ficaram ambos assim, unidos como dois frutos gêmeos do araçá, que saíram do seio da mesma flor. Então, este momento aí lindo do beijo, né, que eu queria trazer para vocês, dessa grande característica, né, do romantismo. Você percebe aí que José de Alencar, a narrativa, ela é quase cinematográfica, né? É quase um roteiro, né, de um cinema, né? Isso porque talvez né, o José de Alencar, ele também foi, né, escreveu folhetins, né? E os folhetins que saíam nos jornais, né, eles deixavam sempre uma surpresa para a pessoa no outro dia ler. É um pouco, né, o que as nossas telenovelas fazem, né? A gente fica sempre terminou, né? Ou será que vai, será que ele, o que é que ele vai dizer? Será que vai encontrar, né, e tal. Aí a gente espera para o outro dia para saber o que aconteceu. Então, mais ou menos isso também. Então, assim foi o processo do beijo de Iracema e também é o processo do momento em que eles, né, chegam, né, a um momento sexual. E aí o Martins sai da aldeia e vai se encontrar com Poti. A partir desse momento a gente vai apressar um pouco aí né, o enredo, né? E o Poti, só esclarecendo, era um amigo aí do Guerreiro Branco, né? Esse rapaz que no começo ele se perdeu, por isso que terminou batendo na região dos Tabajaras, né? O Guerreiro Branco, até encontrar Iracema. Durante essa passagem aí, essa saída, né, escondida, né, do Martim dos Tabajaras até o encontro do amigo Poti, tem aí os dois, tanto Iracema como Martim, a ajuda, né, do irmão de Iracema, né, que é o Albi. Então, é um personagem importante, né, nesse momento aí também, porque é, ele conhecia mais, né, os caminhos, né, todo da região aqui da Serra, né, da Ibiapaba, e, né, termina sendo um aliado, né, do casal. E é, tinha um problema aí que Martim precisava saber e que não sabia ainda, né? Se ele se apaixonasse pela Índia, que era filha do pajé, né? Ela era uma sacerdotisa, né? A Iracema, ele tinha que ser morto. Então, e ela já estava apaixonada por ele. Então, se ela ficasse, correria também o risco de vida. Então, foi mais ou menos isso, né, que aconteceu.
E os dois terminaram, né, fazendo todo esse itinerário, né, até chegar à região da aldeia Pitiguar, é isso? E você vai ter aí, vamos passar aqui. Eles vão morar primeiramente na região, né, das tribos dos Pitiguaras, né, e até o momento em que os dois, né, realmente têm aí a relação sexual, né, que é dita de uma forma linda, né, pelo autor, né? A forma bonita de ele dizer que Martim, né, teve uma relação sexual, né, com Iracema foi essa. Já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras. Então, com isso, né, isso. As águas do rio banharam o corpo casto da recente esposa, né? Uma outra forma de dizer, e termina o capítulo, né, que é o capítulo 15, dizendo que Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Pajaras, né? E aí também é importante, é, uh, não estou vendo aqui, mas a jandaia, né, que era um pássaro que Iracema tinha, né? Então essa jandaia também ela simbolizava, né, o caráter puro de Iracema, ok? Essa jandaia, inclusive, repetia várias vezes o nome de Iracema. E com o passar do tempo, Iracema fica grávida e começam aí uma sequência de guerras em que o Martim vai ter que ir, né, por quase um pacto, né, um acordo que ele tinha, né, com os índios tiguaras. Então ele não podia abandonar o irmão, né, Oti nessas lutas. E aí você vai ter um momento, né, de tristeza em Iracema, né? Eu não podia deixar de falar que o momento em que eles, nessa ida a vários lugares, conhecendo o Ceará todo, é um trecho que diz assim: passou além da fértil montanha, onde a abundância dos frutos criava grande quantidade de mosca, de que lhe veio o nome de Meruoca, né? Puxando aí um pouco aí do nosso bairrismo, né? A nossa cidade de Meruoca é citada no capítulo 22, né? Mas não só Meruoca, ele vai falar de Uruburetama, né? Mundaú, né? E Porangaba, por exemplo, né? Que antes era Porangaba, né? Que é onde eles tomavam banho, tudo. E depois mostrando a origem cultural disso aí, né? A lagoa para se lavar roupa, tomar banho e tudo. Então, ela vai traçando esse mapa, né? A história de Iracema, né, do Ceará, e citando aí importantes, né, cidades. Okay? As pessoas perguntam, aqui nós temos uma pergunta né, da pessoa que está assistindo aqui a nossa aula, será que Iracema é um anagrama intencional de América? Alguns estudiosos pensam assim, porque a obra deixa claro a submissão indígena ao colonizador. Eu para mim, eu não vejo muito isso, embora alguns acham que é
é esse anagrama, né? Se você pegar as letras tudinho da palavra América, né? Então, essa pergunta aí foi feita pela Marcinha, né? E o outro nome eu não sei pronunciar, não. Dani Joia, coisa assim. E eu não vejo muito essa. Pode ter sido uma coincidência, né? Porque eu acho que José de Alencar quis falar da origem brasileira e não da América, né, como um todo, né? Mas uma coisa que também eu acho que não atrapalha muito, né? Não fica muito fora do lugar, né? Assim, fazer essa comparação aí ou fazer esse estudo, né, do anagrama Iracema. Bom, inclusive, já que falou sobre a questão aí do termo Iracema, a palavra Iracema também foi questionada, né, por outras pessoas estudiosas da língua, né, indígena, né, que Iracema, né, como diz Zé de Alencar, lábios e mel, não é exatamente isso, né, mas seria da onde sai o mel e tudo mais. Ah, uma obra de ficção, né, a gente não, eu particularmente como leitor, né, de literatura, eu deixo o autor bem livre, né, para ele dizer o que ele quiser dizer, tá bom? Como diz Ariano Suassuna, né, dizia, né, a mentira, né, é muito importante, né, para se contar história, né? Então a ficção não quer, né, ser em nenhum momento realidade, é ser mesmo ficção, tá bom? Assim, então você tem aí durante esse período que ele vai para as guerras, Iracema, né, vai dar luz a um menino, né? E aí, mais uma vez, a palavra, né, que José de Alencar quis colocar muito, né? As palavras têm um significado, né? Moacir, né, que é o filho da dor, é o nome que ela dá a esse filho. Acontece que Iracema, no primeiro momento, né, morando lá na cabana, inclusive Poti também esteve lá durante algum tempo, a questão da lagoa, né, da Parangaba, né, a alegria morava em sua alma, a filha dos sertões era feliz, uma andorinha que abandona o ninho de seus pais e peregrina para fabricar novo ninho no país onde começa a estação das flores. Também Iracema achara ali nas praias do mar o ninho do amor, nova pátria para seu coração. Mas isso foi no início, né? Então, quando ela tem o filho dela, ela já está. Essa palavra não é usada no romance, mas hoje, né, nós conhecemos muito, né? Iracema está depressiva quando ela já tem o seu filho, né? A saudade do, do Martim está só, né? Abandonada, na verdade, então já não se alimentava muito. Mesmo assim, ainda teve, né, um filho, desculpa. Ela tem uma visita aí do irmão dela, e percebe, né, a fraqueza aí de Iracema. Ah, você percebe aí, a partir desse momento, uma outra Iracema, né? A Iracema, você tem aí uma Iracema defensora, protetora do seu amado, né, e até o momento de romper, né, com a sua própria tribo por conta deste amor a um estrangeiro. Depois você tem o lado triste da mulher abandonada, né, do esposo e, né, com a saúde já debilitada e a saudade, né? Então, inclusive, existe canções aí populares, né, eu me lembro ainda criança, né, eu ouvia o cantador de viola dizia: Linda era Iracema, morreu de amor. Então você tem uma personagem ferida por este amor, né, da ausência
né, do seu amado. E ela, quando vai, inclusive, amamentar, já nem tem mais leite. O sangue, inclusive, sai do próprio seio, né? Quando, estou terminando aqui o enredo, né? Quando ele volta, quando o Martim chega, ela já está, só espera, como diz nós cearenses, né? Só esperou fulano, né, para morrer. Então é mais ou menos isso que acontece, né? Então ela só esperou o Martim chegar e entregou o filho nas mãos dele, né? E é esse filho que ele leva, né, para Portugal, né? Então ali é a simbologia do primeiro brasileiro, né? Filho da dor, tanto a dor física como a dor, né, sentimental, a dor da saudade, né? Linda era Iracema, né, que morreu de amor. Então essa é a história de Iracema e do enredo, mostrando aí que faz parte, né, das características do romantismo. O personagem, ele é heróico, ele é bravo, mas também tem sempre uma parte fatal, alguém morre, né? Como nós falamos no início, fizemos uma lembrança aí, por exemplo, de Shakespeare, né? Então você tem sempre um final aí fatal, caso do romance, também de Iracema, né? E nas considerações assim do romantismo alencarino, né? Alguém perguntando aqui, né? Se o bebê de Iracema, né, sobrevive. Sobrevive sim, né? Ele é o brasileiro, né? O primeiro brasileiro, digamos assim. Ok? Ou o primeiro cearense, né? Então, as considerações do romantismo alencarino em Iracema. Mas antes, eu queria dizer assim, da onde surgiu essa história, né, bonita, né, romântica, né, e ao mesmo tempo triste, né, de Iracema. Quem era essa mulher? De onde ele, né, José de Alencar foi procurar isso? Então, José de Alencar estava embebido certamente, né, das ideias, né, do século XVIII, em que apareceu, era muito comum, né, um gênero chamado mitologia comparativa, né? Provavelmente, né, você tem aí esse rumo, né, da mitologia, né? Então, Iracema passa a ser o mito, né, a mãe, né, que vai gerar aí o primeiro cearense, o primeiro brasileiro, né? Assim como Iracema, você tem histórias aí que podem fazer algumas ligações, né? Então, você tem, né, Pocahontas, né, nos Estados Unidos, né, realmente existiu essa índia e ela também se apaixona, né, por um inglês, né, chega a morar, né, na zona urbana mesmo e aprende a falar a língua inglesa, né. Então, você tem a Pocahontas, você tem na, na Marvel, né, nos quadrinhos, aí o pessoal mais jovem que está assistindo, aí se bem que a Marvel é bem antiga, né, essa história, mas o cinema trouxe aí os quadrinhos para a telona, né, para outro tipo de linguagem. Você tem, por exemplo, Mulher Maravilha, né, a Diana Prince, uma guerreira que morava numa ilha encantada e termina se apaixonando, né, por um estrangeiro que chega nessa ilha, ok? Então você tem aí também no cinema, né, também nos quadrinhos, essa mitologia,
a mitologia comparativa, né, que a gente está falando aqui. Então, algo parecido, certo? Pode até dizer que Iracema seria a nossa Mulher Maravilha, né? Aqui no Brasil. E, por último, sim, também o cinema, né? O cinema, né? James Cameron, né? Ele, né, quando produziu, né? Quando escreveu o roteiro Avatar, né? Então, quando eu assisti a este filme, Avatar, eu tomei um susto, né? Eu disse, nessa história eu conheço, né? Em Avatar tem de todas as histórias aí, né? Iracema, aliás, Mulher Maravilha, Pocahontas, né? Avatar é uma das que mais se aproxima da história de Iracema, né? O mito do Avatar que acontece em Avatar, né? É muito parecido, né? Olha só, a linguagem cinema, né? Estou falando aqui de cinema, então muito parecido com a linguagem, né, a literária, né? Você tem aí no Avatar uma sacerdotisa que termina se apaixonando, né, por um humano, né, porque é no outro planeta que acontece lá uma batalha também, olha só, né, do mesmo jeito. O romance de Iracema você tem como fundo, né, a guerra dos Pitiguaras, né, e dos Tabajaras. Então, do mesmo jeito no cinema, você tem Avatar, a guerra entre humanos, né, e a tribo lá, eu não sei nem pronunciar aqui o nome né, do pessoal, né, não sei se é navio, não sei, pessoal do Avatar. Então, eu estou trazendo aqui para você essa intertextualidade, né, do mito de Iracema, outros mitos aí de outras mulheres que também tiveram essa paixão, né, pelo estrangeiro. Okay? Então, o romantismo alencarino, né, você tem aí na obra Iracema a linguagem figurada, né, muito bem elaborada, como a gente já falou, e é considerado o exemplar mais perfeito da prosa poética no Brasil. Ok? É um livro pequeno, certo? Muito capítulo, mas dá no máximo 2 páginas, capítulos, fácil de ler, gente. E você tem aí, né, uma coisa tão simples, né, tão magrinho um livro, mas considerado aí o maior exemplar da prosa poética no Brasil, né, romântica. A relevância de Zé de Alencar, ele vai trazer essa coisa, né, da identidade, né, identidade brasileira, trazendo aí a natureza do indígena, o indígena como personagem principal, né, principal representante brasileiro, né, e também vai trazer aí reações políticas, sociais, literárias contra Portugal, né? É como se fosse uma tentativa de afirmação, né, do povo brasileiro. Iracema representa o mito da fundação do Brasil, aí juntamente com o Guarani e o Birajara, e faz aí a cor local, né, que é essa coisa brasileira, né, parecer, né, com o que é brasileiro, principalmente o verde, né, das florestas, certo? E o indígena, né, e com uma sua cor característica que não é branco, né? O elemento particular que o escritor imprimia na literatura, né, é essa cor local, ele acreditava contribuir para a sua nacionalização. Nós temos aí, no lado da poesia, né, Gonçalves Dias, e também trazendo aí a figura do índio, né, no canto do guerreiro e o canto do piaga, né, também a imagem heróica aí do indígena. Então, na prosa, nós temos a grande representação de José de Alencar, e na poesia nós temos Gonçalves Dias.
Nós temos aí a importância, né, do índio na literatura romântica, feita por José de Alencar, só que não foi só ele. Então é importante a gente entender isso, né? O índio não se restringiu, né, a personagem indígena a esse contexto literário, né? Você tem no modernismo, né, principalmente o Mário de Andrade, né, e Oswald de Andrade, aliás, mais Mário de Andrade, vai trazer aí no livro Macunaíma, né, um aglomerado aí, essa palavra não é muito boa falar em tempo de epidemia, mas né, um conjunto muito grande de culturas, né, a partir de Macunaíma, inclusive culturas indígenas. Então, o personagem indígena não é uma característica exclusiva de José de Alencar. O que é exclusivo é a forma poética e, né, somente Iracema e essa narrativa em prosa. Então, estas são as minhas considerações e quero dizer para vocês que o Enem, né, já tematizou, né, o livro Iracema e o próprio José de Alencar. Em 2012, se você der uma pesquisada, você vai ter uma questão, né, que fala de Iracema, e também em 2014 você vai ter, né, você vai ter uma questão do Enem. Então, 2012, 2014, nós temos aí. E acho que também, não sei como é que vão ser os calendários, né, daqui para frente, mas é um dos livros, né, da UVA, né, que vai ser, que se pede para o aluno ler a Iracema. Então, além do mais, né, você pode, né, trabalhar tanto, né, a história, né, e aí é um momento, né, de falar com o seu professor de história para tematizar essa origem do Ceará, né? Você também, na parte de biologia, você pode trabalhar marcas genéticas, né? Em 2018, a UFC, né, fez um trabalho de marcas genéticas, né? E, para surpresa nossa, somente 22,9%, aliás, 20,3% do nosso povo nordestino é de origem ameríndia. E, pasmem, né, 56,8% é de origem europeia, tanto portuguesa como holandesa. A polêmica está colocada, vão atrás desse estudo aí, com o professor de biologia, certo? Esse estudo foi realizado em 2018. Então, assim, estou pegando o tema de Iracema e trazendo para vocês aí outros viés que você também pode, né, estender, aí explorar mais a partir de Iracema, tá certo? Uma coisa também interessante é ver os locais, né, que são citados, né, trabalhar aí na geografia esse mapa itinerante, né, dos locais, né, de onde Iracema passou, uma forma de dizer, o Ceará foi, em cada lugar que Iracema passou, nasceu o Ceará. É mais ou menos isso, é que Iracema, a obra Iracema nos traz a gente, ok? Estão perguntando aqui, eu não vou saber responder isso aqui, mas vamos ver aqui. Martim voltou para sua amada em Portugal, né? Então, não se diz nada a respeito, ok? Provavelmente sim. Né? Como se chama hoje o lugar onde Iracema é enterrada? Eu não dei uma olhada aqui, não tudo se dá o nome, né? Provavelmente tem sim o local, né? Inclusive uma representação na pintura, né? Não, estou confundindo. Mas provavelmente tem sim o local
tá certo? O nome, né, do local onde foi enterrada Iracema. Uma pessoa está perguntando aqui, quando você fala sobre idealismo e heroísmo na escola literária, no romantismo, são diferentes? Você poderia falar melhor sobre isso? Né? A escola literária no romantismo, eu não entendi bem, mas heroísmo, ela quer dizer idealismo e heroísmo. São características que podem ser de um mesmo personagem, mas pode ser coisas diferentes. Então, você tem aí Iracema está mais para idealismo, né, do que um heroísmo, digamos assim. Até porque ela não ficou à frente das batalhas, né, das suas tribos, né, da sua tribo, Tabajara. Né. Você tem, no caso da mulher aí, mais idealismo, né. E é isso. Nós temos aqui uma personagem, né, que eu falei também no início, que é também no cearense, né, que é Luzia Homem. Então você, embora seja uma obra realista, naturalista, mas tem uma personagem romântica, né, que é a própria Luzia, né, Luzia Homem. É um pouco polêmico colocar isso, mas isso, né, seria um assunto para outra aula, né. Então é isso, gente. A nossa aula aí, em resumo, nós falamos aí do enredo, né, dessa grande mulher ideal, indígena. Trouxemos algumas considerações, né, desse romantismo, a importância de José de Alencar e desta obra Iracema, e fizemos algumas intertextualidades aí, né, inclusive com o cinema, né? Então, queria agradecer, né, a presença aí de vocês, aí um beijo especial, né, para alunos e professores, colegas meus aí da escola Monsenhor Furtado, aqui em Meruoca. Muito obrigado, boa tarde, bons estudos, saúde para todos.